Vamos orar para iniciar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos reunidos para estudar um pouco mais da Tua Palavra. Seja o nosso professor, nosso guia, fala por meio da Tua Palavra a nós, em nome de Jesus. Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós lemos o seguinte, a partir do verso 14. Nós estudamos na última vez os versos 1 a 12, a 13, né? 1 a 13. E agora os versos 14 a 22. Nós lemos o seguinte. Apocalipse 3, versos 14 a 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim é encerrado o capítulo 13 de Apocalipse. Última carta, né? Carta à igreja de Laodiceia. É interessante, Laodiceia, o que significa Laodiceia? Laodiceia significa o julgamento do povo. O julgamento do povo. É o significado de Laodiceia. É interessante que Laodiceia é exatamente no período em que se iniciou o julgamento. Então, como nós vimos, Apocalipse, capítulo 3, versos especialmente Apocalipse capítulo 3, nos versos 7 a 13, fala da igreja de Filadélfia. Foi a igreja do período do movimento adventista. O período de 1780, 90 e pouco ali. Provavelmente 1798, o início do tempo do fim. E quando terminaram os 1260 anos, que nós já vimos no livro de Daniel, quando começa então ali 1798 até 1844 foi o período de reavivamento da igreja. E como nós vimos, em Sardes é uma igreja que estava morta. Tinha nome de que vives, mas estás morto, né? Isso no Apocalipse 3:1. Então a igreja de Filadélfia, ela representa o estado quente. O que é uma igreja quente? Aqueles que se entregaram para a obra de proclamar que Jesus estava vindo. Eles acreditaram. Tinha uma data, sim. Eles pensavam que seria aquela data. Haviam errado o evento, mas a data estava certa. O evento que eles pensaram que era a volta de Jesus, não era a volta de Jesus.
Era o início do juízo no santuário celestial, conforme nós já estudamos lá em Daniel, capítulos 8 e 9, principalmente. Capítulo 8 de Daniel fala exatamente das 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Tarde e manhã, pôr do sol e nascer do sol é o que contabiliza um dia, 24 horas. Então, profeticamente, tarde e manhã, né, um dia profético é um ano literal. Então, na profecia, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, representavam 2.300 anos, que se iniciaram lá em 457 a.C., no decreto de Artaxerxes, que foi exatamente o que concluiu os decretos anteriores, né, de Ciro e Dario, e deu autonomia política novamente aos judeus, podendo eles ter as suas leis, até mesmo pena de morte eles poderiam aplicar àqueles que fossem transgressores, né, rebeldes à lei, né, cometessem graves delitos. E naquele decreto de Artaxerxes, que foi exatamente no dia do Yom Kippur dos judeus, que é o dia da expiação, o 7º dia do 10º mês. Se não me engano isso. O 10º dia do 7º mês. E então, no 10º dia do 7º mês, que é o dia da expiação, conforme nós lemos lá em Levíticos, nós já demos uma estudada, nesse assunto, foi que aconteceu, né? Levítico capítulo 16, né, que fala a respeito do dia da expiação. E mais adiante também no capítulo. Mas isso nós já vimos. Caso alguém tenha interesse ou alguma dúvida, é só perguntar. Os 10 dias do 7º mês. Levítico 23, 27 diz que é exatamente no 10 dias do 7º mês. 10º dia do 7º mês. E foi esse exatamente o dia em que o povo já estava há 70 anos, mais até, cativo, mais de 70 anos, cativo em Babilônia. E aí vem esse decreto. E esse decreto, então, dá liberdade aos judeus novamente. E aí, nesse decreto, passam-se 2.300 tardes e manhãs. 2.300 dias proféticos. 2.300 anos. E aí isso vai terminar exatamente no dia 22 de outubro de 1844. No dia 22 de outubro de 1844, então, Jesus inicia o que é? A purificação do santuário. Porque até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. O santuário iniciou o seu processo de purificação, de expiação, conforme o símbolo que tinha aqui na terra, o santuário literal, que tinha um dia no ano que era feita a expiação. Um dia no ano, que é exatamente esse, o 10º dia do 7º mês. E é exatamente nesse dia, no 10º dia do 7º mês, que se iniciou o processo no céu. Só que não durou apenas um dia, porque era um símbolo aqui na Terra, um símbolo menor de uma realidade muito maior. Então a realidade do céu é que o juízo foi iniciado e está ocorrendo até hoje. E é nesse tempo de 1844 que houve o grande desapontamento, que é o julgamento do povo. Laodiceia significa isso, o julgamento do povo. Nós estamos nesse período. E quando nós vamos ver a condição da igreja de Laodiceia, diferente das outras, todas as outras tinham pontos positivos. Todas. Da primeira à sexta. Dessas 6, 4 tinham pontos negativos. Repreensões para igrejas. 2 não receberam nenhuma repreensão. A segunda igreja e a penúltima, né? A segunda, Esmirna, e a penúltima, Filadélfia, foram igrejas quentes, igrejas fiéis. Não receberam nenhuma repreensão de Deus, elas em si. Claro,
Havia maldade ao redor. Deus reconhecia os pecadores, os falsos, mas que estavam na igreja em si, não, eram puros, fiéis, verdadeiros. Mas, diferente então de todas estas, a última, Laodiceia, não recebe elogio. É a única que não recebe elogio e que só recebe repreensões. Coisa difícil ser repreendido, né? Mas o que nós lemos no livro de Provérbios? Dani, você pode abrir para nós Provérbios capítulo 15, por favor? Posso? Provérbios 15. No verso 10. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Vejam só. Então, e o verso 12 pode ler também. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então, uma característica do escarnecedor é que ele não ama quem o repreende. E ele não chegará aos sábios. Quem chegará aos sábios? Aos sábios. Quem ama aquele que o repreende. É muito fácil nós não gostarmos quando alguém nos repreende, e daí já muitas vezes deixarmos de gostar da pessoa, ficarmos de mal com ela. Mas olha só o que está dizendo. Pode falar, Dani. Essa é bem interessante, né? Às vezes, isso também depende um pouco da educação que as pessoas recebem, né? Desculpa se tiver um pouquinho de barulho aqui atrás, mas não tem um lugar silencioso nesse momento. Mas é interessante que a educação seja para amar a excelência, né? E não a si próprio. Então, quando você ama a excelência e você vê algo que é melhor do que você admira, você deseja ser semelhante, não de inveja, querendo que a pessoa tenha, mas você se espelha, né? Interessante, exatamente. E então a característica, né, dos sábios, daqueles que ouvem a repreensão, que amam o que repreende, tranquilo, do que ouve, que ama o que repreende, essa é a característica, uma característica muito interessante. Sabedoria. Sábio. Já o escarnecedor é o oposto disso. Vejam só Provérbios 13, verso 18. Vamos ler aqui, ó, Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Então, quem rejeita a instrução vai vir o quê? Pobreza e afronta. Quem quer pobreza e afronta? Tá aqui a receita. Eu acredito que ninguém aqui quer. Mas, olha só. Mas o que guarda a repreensão será honrado. O que guarda a repreensão. Olha só que interessante. Se alguém que não gosta da gente nos repreende, sem amor, sem interesse pelo nosso crescimento, é uma coisa. Mas mesmo essa pessoa que, digamos, não gosta da gente e nos repreende, é melhor isso do que a pessoa lisonjeira. A pessoa que não gosta de ti, mas finge que gosta e fala só bem de ti. Tá ouvindo agora, Fran? Acho que os demais estão conseguindo ouvir? Sim? Não? Alguém? Estão ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim? Tá. Então, assim, um sábio, então, voltando
o que guarda a repreensão será honrado. Tá conseguindo ouvir, Fran? Agora? Não? Pois é. Nós vamos continuar aqui, então. Qualquer coisa, digitem ali nas mensagens. No raciocínio aqui. Quando alguém não gosta da gente e finge que gosta, é muito pior. Quando alguém não gosta da gente, nos xinga, nos repreende. Porque a pessoa está sendo sincera, ela não gosta, pronto. Você já sabe. Mas você consegue aprender com ela. Porque geralmente ela vai procurar em você algo que não está bom, não está certo para falar contra. E se a gente, em vez de se colocar para baixo quando alguém faz isso conosco, pegar e observar por outro com outros olhos. Bom, se a pessoa está falando isso e ela tem essa visão, porque ela não gosta de mim, então ela vê com mais facilidade o que eu tenho de ruim, é um ponto que eu posso melhorar. Agora eu estou tendo consciência desse ponto que eu tenho defeito, que eu tenho falhas. Então agora é o momento de... E a gente aceitar isso e passar a amar aquele que nos repreende, mesmo que ele não nos ame. Veja só. Aí abre-se uma porta de sabedoria, de crescimento. Porque se alguém fala algo que não está bom na gente, é verdade, a pessoa repreende. E eu não gosto, porque ninguém gosta de saber que está errado. Mas se a verdade é que eu estou errado e eu não sei, e a pessoa me mostra, eu tenho duas opções. Ou eu aceito a verdade e mudo, ou eu me fecho, não, ele está errado, e me volto contra aquela pessoa e passo a odiá-la. Mas aquele que nós vimos, aquele que odeia o que repreende, não se chegará aos sábios. Nunca vai ser sábio. Nunca vai crescer, vai na verdade o quê? Se ele rejeitar a instrução ou mesmo a repreensão, vai vir pobreza e afronta. Não vai crescer, vai ficar parado. Se eu achar que eu já estou bom, já estou numa condição. Então olha só esse princípio. Quando a gente vai lá para Apocalipse, verso 19 diz que Jesus, né, que é quem está falando, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Diferente de uma condição de alguém que não gosta e repreende, porque está só olhando para as coisas ruins do outro, Jesus ama, nos ama, e Ele quer o nosso bem. E Ele nos repreende por causa disso, porque Ele quer nos ver crescer. Então Ele não é aquele amigo fingido, que daí na verdade não é amigo, e Ele não é aquele inimigo fingido, não, Ele é um amigo sincero. Então é melhor ser amigo sincero ou inimigo sincero do que um amigo fingido. Porque um amigo fingido, na verdade, é um inimigo fingido. Humor não ajuda, só atrapalha. Então, Jesus mesmo diz ali no verso 15, né? Não és nem frio nem quente. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Então, é morno, né? Uma mistura. Faz de conta que é cristão, mas quer ser do mundo também, mas não aproveita nem o mundo, nem o cristianismo. Essa é a condição da igreja de Laodiceia. A nossa igreja hoje. Se aplica ao mundo, sim. Ao mundo cristão, ao mundo religioso de hoje, sim, se aplica. Mas se aplica especialmente àqueles que têm um entendimento de verdades bíblicas e qualquer pessoa em qualquer lugar que tem entendimento, mas não vive à altura daquilo, acho que todos nós nos enquadramos nesse caso. Temos o que melhorar, o que aprender, sempre teremos, né? Mas qual é o problema? Não é o fato de que tenho que ser melhorado, tenho que crescer, o que aprender. O problema é o quê? A falta de posicionamento. Muitas vezes a gente condescende com algumas coisas e acha que não tem problema e fica ali no meio do muro, não quer se comprometer. Esse é uma posição muito perigosa. Esta é uma posição muito perigosa. A gente se engana estando nessa condição. Vejamos ali no verso 14, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia. Tempo do povo, o julgamento do povo, né? Esse período, né? De 1844 em diante. Escreve:
Isto diz o Amém. Amém significa assim seja. Então, aquele que fala e as coisas acontecem. Isso diz aquele que tem esse poder, aquele que é a palavra, que é o verbo. Vejam só, o princípio da criação de Deus. A tradução disso para o português, até mesmo para outras línguas, perde um pouco da ideia original. Por quê? A gente lê assim, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação. Então, foi o primeiro ser criado. Mas Jesus não foi criado. A palavra ali em grego é arquê. O arquê significa o propulsor, aquele que deu início a tudo. Então, ele é o principiador de toda a criação. Ele é o propulsor de toda a criação de Deus. Quando a gente vai... Então, vejamos, verbo, que fala e acontece. E principiador, vou usar esse termo, né, da criação de Deus. Vamos ver em João, capítulo 1. Fran, você gostaria de ler para nós? João, capítulo 1, os versos 1 a 3. E a Cíntia também, se puder abrir em João, capítulo 1, o verso 14. Daí. Se conseguir, Fran, se não conseguir, não tem problema. Daí eu leio aqui. Tenta ativar o áudio, se não puder. Bom, então vamos deixar assim. Se puder ir achando, Cíntia, João 1,14. Enquanto isso, eu vou lendo João 1 a 3. No princípio era o verbo. The Word. João 1,14. É um. Capítulo 1,14, é. Mas eu vou lendo 1 ao 3 agora. No princípio era o verbo. Em inglês, essa palavra é word, a palavra. Então, no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a Posso palavra... ler? Calma, só vou terminar os versos aqui. O verbo significa palavra de ação. O verbo é isso, é uma palavra de ação. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo não era um ser criado, ele é Deus. E vejam só, ele estava no princípio com Deus. No princípio, ou seja, no início de tudo. Não tinha coisas criadas, ele estava lá. E olha o verso 13, ele esclarece ainda mais. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus criou tudo. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele que deu o começo a tudo. Ele deu o start em tudo. Ele é o propulsor, o principiador de tudo. E olha o verso 14 agora. Pode ler, Cíntia. João 1,14. Tá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito obrigado. Então vejam só. O Verbo se fez carne. Então aquele que é Deus, que criou todas as coisas, se fez carne. Teve músculos, ossos. Se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não existe outro ser igual a Jesus, é único, o unigênito, o único da espécie. Não existe nenhum outro que é Deus e se tornou carne, se tornou um ser humano. Que é o Criador e se tornou como uma criatura, se tornou filho. Então, essa ideia, filho de Deus, ele foi gerado de Deus. Deus que fez essa maravilha que a gente não consegue entender. E vai ser um mistério, mas que nós podemos obter preciosas gemas da verdade a respeito disso. Então, quando nós observamos, quem está falando é o verbo, aquele que fala e as coisas acontecem, o princípio da criação de Deus, o principiador da criação de Deus, é ele que está falando. Aquele que falou e tudo se fez. Por quê? A palavra, que o verbo, significa palavra
Palavra é uma palavra de ação, não uma palavra morta, não uma palavra viva, de ação. E quando a gente vai agora, voltando para o Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, nós vamos ver quem está falando, né? Conheço as tuas obras. Aquele que fez todas as obras perfeitas, criou tudo, ele conhece as nossas obras. Que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Deus prefere pessoas frias, mundanas, sinceras do que cristãos mornos. Verso 16: Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Quem gosta de chá? Quem gosta de uma sopa? Quem gosta de um sorvete? Um picolé? Quem gosta de uma água morna com sal? Nós somos o sal da terra. Mas se estamos mornos, a gente não é nem sopa, nem um chá, e também não é um picolé, um sorvete. A gente é uma água morna, que dá náusea, dá ânsia. Verso 17. Agora entra a questão. O que está em jogo aí? Não é o fato de a gente ter coisas para melhorar, não. Mas o que está em jogo é o quê? Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Riquezas. E de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Interessante comentário aqui da Dani. Costumo chamar de geração polenta. Interessante, né? Depois você explica melhor, Dani, as implicações da geração polenta, né? Mas continuando aqui, então, o que é essa geração, né? É isso, obrigado. Que não tem firmeza, né? Rico sou e estou enriquecido. Se acha rico. O que é riqueza perante Deus? Como nós vimos já na igreja de Esmirna, que não teve repreensão, eles eram pobres, a pobreza, mas tu és rico. Deus chamou eles de rico, por quê? Por quê? O que eram as riquezas deles? Vamos ver agora tem alguns textos da Bíblia para nós vermos. Gálatas 5:6. Isso já nos vai ajudar nos próximos textos. Gálatas 5:6. Nós lemos assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O que tem valor para Deus? Não é o fato de, eu sou circuncidado, eu não sou, eu tenho isso, eu não tenho aquilo lá, você é isso lá. A fé que opera pelo amor. Essa fé que opera pelo amor é o que tem valor para Deus. Vou separar alguns textos. Dani, se puder abrir Tiago 1:27. A Cíntia, se puder abrir 1 Timóteo 6:17 ao 19. E para o meu pai, se puder abrir Tiago 2. E eu vou abrir um outro texto aqui. João 15:4. 1 Timóteo, qual capítulo? Capítulo 6. 1 Timóteo 6. 6, tá aqui. Beleza. Então vamos na sequência. Dani, Tiago 1:27. Eu não entendi.
Tiago 1, 27. Tiago, capítulo 1, o verso 27. Que vai falar a respeito do que é a religião pura e imaculada perante Deus. Tá. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Muito obrigado. Então, a religião pura consiste de duas coisas. A religião quente, pura. Uma coisa ativa, atos de bondade e amor ao próximo, visitar, auxiliar também, né? Entra nesse significado completo, não só ir lá, oi, tudo bem, como vai, tchau. Mas visitar, auxiliar, demonstrar interesse, tempo, né, ao quem? Os órfãos e as viúvas, aqueles necessitados. Naquela época eram os mais necessitados, as duas classes de pessoas. Hoje tem outras classes também, outros tipos de pessoas, né? Também órfãos e viúvas entram nas suas tribulações, ou seja, auxiliar, visitar. E uma outra que é mais passiva, guardar-se incontaminado da corrupção do mundo. Uma coisa ativa, algo passivo. Um ataque e uma defesa. Mas isso é o que tem valor para Deus. Isso é que é a religião pura. A fé que opera pelo amor, como nós lemos. A fé que opera pelo amor. O que motiva alguém a visitar órfãos e viúvas? O desejo de ser salvo? O desejo de ganhar coisas? Se for um desejo egoísta, não é uma fé que opera por amor, mas que opera por interesse. E aí isso não é de valor para Deus. O que consiste de valor para Deus é o quê? O motivo do nosso coração. Percebamos isso. O motivo que nos leva a fazer algo. Próximo texto, 1 Timóteo, capítulo 6, os versos 17 a 19. Sim, pode ler, Cintia. 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém. Muito obrigado. Então, olha só. Paulo está dando um conselho para Timóteo mandar, é uma ordem, na verdade, que ele deveria mandar os ricos desse mundo que não sejam que altivos, não se achem bons. Laodiceia diz, sou rico, nada tenho falta. Aqui, altivos, essa altivez, orgulho. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Então, nossa esperança não deve estar no dinheiro, que é incerto, mas em Deus, porque Ele é certo. Aí, Deus é que nos dá todas as coisas. Vejam só, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus dá as coisas para nós desfrutarmos delas, sim. Mas não só para nós, para que eu desfrute as coisas, não. O que mais? Uma parte a gente pode separar para isso. Por isso, planejamento, um orçamento que a gente tenha, entradas e saídas, um planejamento, umas reservas, organização financeira é muito importante para isso. E aí o verso 19, que entesourem, o verso 18, desculpa, que façam bem. Deus quer que a gente faça o bem, façam bem. E enriqueçam em boas obras. O que é riqueza perante Deus? É enriquecer em boas obras, fazer o bem. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ajudar com o que eu tenho. Mas se eu tenho dinheiro, eu posso ajudar com o dinheiro. Dinheiro nas mãos de quem tem esse amor é o quê? É comida para o faminto. É roupa para o necessitado. E não só dar de mão beijada, como dizem, né? Mas você ensinar. Vai levar tempo. Então, a boa obra está em não só dar, mas quando necessário, nós devemos dar, mas
ensinar, visitar, é auxiliar. E aí, como auxiliar alguém que tem possibilidade de trabalhar, mas não sabe trabalhar? Ensinar um trabalho. E se a pessoa não quer trabalhar, aí 1 Tessalonicenses, capítulo, vou abrir aqui, voltando um pouco, né? Tem Timóteo, o livro anterior a Timóteo, 2 livros para trás, porque tem 2 livros de Tessalonicenses também. Capítulo 5, e vai dizer... desculpa. Não é o capítulo 5, não. É 2 Tessalonicenses, você volta um livro só. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O verso 10. Nós lemos assim, 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A pessoa não quer trabalhar, quer receber tudo pronto. Seguinte, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, dá autoridade para nós chegarmos numa pessoa que, claro, muitas vezes no início a gente não sabe, a gente pode ajudar. Mas de repente a gente percebe que a pessoa não quer trabalhar, ela pode trabalhar, mas não quer, prefere a ociosidade, então, se ela vier novamente pedir ou exigir, às vezes até acontece isso, a gente diz, não quer trabalhar, não coma também. Fazer jejum. Até que a sua barriga o propulsione a fazer algo. Infelizmente, muitos aí acabam indo para o caminho mais rápido, né, que é o banditismo, né, e roubar e tal, aí não é bom. Mas, se nós fizermos seguindo a orientação de Deus, Deus protege. Deus nos protege, nos livra, né, de sermos... Mas Deus é dono de tudo. Devemos confiar em Deus e não nas riquezas. Que um dia tudo vai passar, né? Voltando para 1 Timóteo 6 ali. Então, boas obras, né? Enriqueçam boas obras, repartam de boa mente. Repartir de boa mente. Com boa vontade, com amor, boa mente. Não de mente mal, tá, eu vou deixar aqui, mas tá me devendo, hein? Se você não me devolver, aí... Não, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ser comunicáveis. A comunicação é algo bom, algo que é especial para Deus. Tem pessoas que têm facilidade na comunicação, são comunicáveis, mas tem pessoas que não, tem dificuldade. Depois de Timóteo, tem o livro de Hebreus, Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Daí. São livros pequenos ali. Hebreus capítulo 13, o verso 16, complementa. Vejam só, Hebreus 13, 16. Olha o que está escrito. E não vos esqueçais da beneficência, fazer o bem, a gente viu lá, e comunicação. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Muitas vezes vai ser custoso, vai nos exigir um sacrifício. Um sacrifício que nós fazemos? Beneficência, ajudarmos o próximo. Sim, vamos ter que talvez abrir mão de algo que nós poderíamos comprar para nós mesmos, para ajudar alguém. Então é um sacrifício. Mas não só isso. Essas boas obras são um sacrifício, mas também o quê? Comunicação. É um sacrifício muitas vezes do tempo. Do meu tempo, do que eu poderia estar fazendo, do que eu quero. Mas deixar uma parte do meu tempo para me comunicar com outros. Muito importante isso. A comunicação. Sejamos comunicáveis, nos comuniquemos. Deus se agrada disso. Com tais sacrifícios, Deus se agrada. Interessante isso, importante. Então, quando o que nós estamos vendo, o que são essas boas obras, essas riquezas, né? 1 Timóteo capítulo 6, o verso 19, diz que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Então, fazendo isso, a gente está nos preparando para o futuro. Um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna.
Esse é o objetivo de Deus, esse é o resultado final. Quando a gente volta agora para... Desculpa, mais um texto, é Tiago 2, 14 a 17. Vou pedir para o meu pai ler aqui. Vai lá, pode ler. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, se não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Até aí, até o 17, obrigado. A fé sem obras é morta. Lutero, ele não compreendia algumas coisas do livro de Tiago, principalmente quando coloca essa questão das obras. Não, o homem é justificado pela fé, sim. Mas uma fé viva é uma fé que obra, que faz. Aí eu achei muito interessante uma ilustração do pastor Esteban Bor. No YouTube, se pesquisarem Laodiceia, né, Esteban Bor, ele tem uma série de vídeos sobre as igrejas, as 7 igrejas. E quando você abre uma porta, qual lado abre primeiro? O de dentro ou o de fora? O lado da porta. Né? Qual deles que se abre primeiro? Você abre uma porta, os dois abrem juntos. O lado de dentro e o lado de fora estão juntos. Eles não vão um primeiro e depois o outro. A fé também não é primeiro a fé e aí as obras de como é que é? A fé vai, a obra não vai e fica ali, não. Tá junto, fé e obras, não é fé ou obras, ou fé mais obras. Não. É pela fé que nós somos salvos. Mas é uma fé que obra, é uma fé que está junto com as obras. Tanto que o capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé, todos eles, vocês podem conferir depois. Eu recomendo, leiam lá, Hebreus 11. Todos eles, os heróis da fé, os grandes na fé do passado, vai dizer assim, pela fé fez, pela fé Noé construiu a arca, pela fé Abraão sacrificou, né, foi para sacrificar Isaac, pela fé ele fez algo. Deus o impediu, ele não permitiu, né, que sacrificasse seu filho, mas lhe ensinou lições do que Deus, na verdade, estaria fazendo, reconciliando o mundo consigo, por meio do sacrifício do seu filho, como propiciação para os nossos pecados. Jesus na cruz resolveu o maior problema de todos, a morte. Então, quando a gente vai vendo uma fé que obra, uma fé e obras juntas, nós somos salvos pela fé somente. Mas é uma fé que obra. E quando Tiago está falando para cristãos jamais querendo ficar mornos, né, que não querem produzir as obras, não querem ter as obras, ele diz, tem que ter as obras. Senão você está morrendo. É que nem Sardes, que nós tem nome de que vives, mas estás morto. Então, tem que estar vivo, tem que produzir as obras. Já o apóstolo Paulo no livro de Romanos, estava falando, em outros também, num contexto para judeus, principalmente. E num contexto de judaísmo. Né? Muitas vezes ele falou para outros grupos, mas que tinham uma concepção, uma ideia do que o judeu fazia, o que o judeu era. E o judeu é assim, era estritamente ferrenho nas obras. Nós podemos ver um exemplo disso no livro de Lucas. Eliane, se puder abrir para nós, Lucas capítulo 18. Nós lemos assim, nos versos 10 a 14. Pode ler aí, Eliane. Lucas 18, 10 a 14. Como é que um fariseu, um judeu, pensava e fazia na época de Jesus? 2 homens subiram ao templo
com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Até quanto? Até o 14. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só que interessante. O fariseu era altivo? Será? Você achava bom? Não, era o melhor, né? Aqui, ó. O que eu faço? Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha só. Recentemente, em 2000, não lembro, 2016, 2015, acho que foi 2016, o prêmio Nobel foi para um japonês, se não me engano, que ele descobriu os benefícios do jejum. Outros benefícios, já se conheciam vários. Mas ele descobriu que jejuar de 1 a 2 dias por semana é benéfico e faz com que o corpo elimine células cancerígenas e outras coisas e renove, fortalece o sistema imunológico, faz uma limpeza. Então, o melhor remédio para muitas pessoas é o quê? Jejuar 1 a 2 dias por semana. Excelente remédio. A ciência ensina e é bom fazer isso. Mas ele fazia isso com qual motivo? Se salvar, ser bom, ser melhor. Deus olha o motivo, não somente a ação. Muitas vezes, uma ação que todos olham assim, nossa, que horror, fez tudo errado, a pessoa tinha uma motivação boa. E Deus considera muito mais do que aquela outra boa obra. Alguém que constrói lá um hospital, e aí, para ajudar as pessoas, teoricamente, mas colocam o nome dele no hospital, e daí, com o objetivo que eu quero que todos lembrem de mim, porque eu sou bom. Perante Deus, já perdeu grande parte, né, do benefício, se não tudo. Perante Deus, vale a intenção, o motivo. E esse fariseu estava, então, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Quando o fariseu falava de tudo, é de tudo, né? Dízimo, então, tinha um pé de hortelã e um pé de manjericão. E deu 500 folhas no pé de hortelã. E deu 100 folhas no pé de manjericão. Ele tirava 50 folhas do pé de hortelã e 10 folhas do pé de manjericão. E levava lá no templo e entregava o dízimo. Que homem correto. Mas fazia isso para se salvar. Perante Deus, não interessava o que estava levando lá. Qual era o motivo? Era por amor? Não. Então, de que adianta? Mas Deus disse, tem que fazer essas coisas, devemos, mas não negligenciar as principais, o que? O amor, a misericórdia. E a humildade, porque quem se, como foi dito no verso 14, lido, né? Que a si mesmo se exalta será humilhado. Mas qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Então, o que Laodiceia precisa fazer? Se humilhar, reconhecer a sua condição de pecador. O publicano era pecador e ele reconhecia isso. Se a gente está achando que a gente está bem, a gente está numa condição pior do que aquele que sabe que está mal. Então, a gente precisa se humilhar perante Deus. Por quê? Como está o nosso coração? Como está a nascente, né, os nossos pensamentos? Deus olha o coração. E aí, quando a gente compara, né, esse que a gente viu aqui, com alguns textos, com outros textos, né? Eu vou aqui no caso João 15, 14. João 15, 14. Nós lemos assim.
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu preciso fazer alguma coisa para que Jesus me ame? Ele ama todos. Mas já aconteceu com vocês? Algum de vocês, alguma vez você... Não vou levar em conta o motivo, qual a motivação, o interesse, né, que tinha, mas você alguma vez tentou se aproximar de alguém para se tornar amigo daquela pessoa? Aquela pessoa não dava interesse, não demonstrava, não queria e só se desviava e tal. E você tenta, né, se tornar a pessoa, não quer dar e tal, e vai, e cada vez se torna mais resistente, não quer saber e tal. Mesmo que você goste da pessoa, você queira ser amigo dela, não vai ser amigo. Então Jesus, ele quer ser nosso amigo. E aí, se a gente aceitar, a gente se aproximar dele, ele vai ficar feliz. E ele é quem sabe tudo, ele criou todas as coisas. Então, se ele nos dá um conselho, olha, faz isso. E a gente faz, demonstra que a gente confia nele. E quanto mais a gente conhece ele e faz o que ele diz, mais amigo a gente se torna dele. Então, a amizade com Jesus é ouvir o que ele tem a dizer e fazer o que ele diz para a gente fazer. É algo simples assim. Que tem como base o quê? João 14, 15. A gente leu o 15, 14, interessante, agora o 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então essa amizade tem como base o amor. Começa com amar a Jesus, depois guardar os mandamentos, mas isso vem junto, automático. Não tem como eu te amo, Senhor Jesus, mas não faço nada que você me diz. Faço tudo ao contrário. Que amor é esse? Não é amor? E aí, então, quando a gente continua no texto agora de Tiago 2, 26, nós lemos assim: Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Não funciona. O que Deus está ensinando, fé sem obras, morta. Não funciona. Não vai resultar em salvação. Corpo sem o espírito, não funciona. Não tem vida. E quando a gente agora vai para um outro texto, voltando para Apocalipse capítulo 3, que nós já vimos. Apocalipse capítulo 3, então, Jesus diz que a verdade sobre Laodiceia, né? Que ela diz, rico sou e enriquecido, de nada tenho falta. O que ela considera como riqueza? O que nós, muitas vezes, consideramos como riqueza? E não sabes que és um desgraçado, ou seja, não alcançou a graça. Não tem fé. É por meio da fé que a gente obtém a graça. Que perdoa os pecados. Então a gente não reconhece que tem pecado, não precisa de fé, não precisa da graça, então nem tem fé. De nada tem falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável. Miserável é pobre mesmo, ao extremo, não tem dinheiro para nada. Miserável e pobre e cego e nu. Duas vezes falado, é miserável e pobre. É feia a situação. E cego e nu. Tem jeito para uma pessoa dessa? Tem jeito para nós? Morno desse jeito? Jesus dá conselhos. Qual é o remédio para sair dessa condição? Aqui entra Apocalipse 13, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Uma das coisas mais valiosas que a gente tem acesso na terra, assim, que é valorizada e que muitos correm atrás, é o ouro. É um dos melhores investimentos, inclusive. Comprar ouro. Mas assim, o ouro aqui da terra,
os ladrões olham e tal, é perigoso. Mas qual é o ouro, o valor, algo precioso perante Deus para enriquecermos perante Deus? O que Deus considera? Nós acabamos de ver. Boas obras. Obras de amor, de beneficência, de ajudar os órfãos, as viúvas, visitá-los, auxiliá-los. Guardar-se incontaminado também das corrupções do mundo. Incontaminado. O que mais? O que nós acabamos de ver, compartilhar com os outros, ser comunicáveis, dar parte do nosso tempo para auxiliar as pessoas com palavras de ânimo, de encorajamento, ser comunicáveis. Então, todas essas coisas que nós vimos até agora é o que é valor, tem valor perante Deus. E a fé que opera pelo amor. Como no primeiro texto lá que nós começamos, para Deus, né, Gálatas capítulo 6, vamos ver de novo, para ficar claro na nossa mente, Gálatas capítulo 6, capítulo 5, verso 6. Gálatas 5, 6. Porque em Jesus Cristo, quando nós estamos em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que tem valor então? Está dizendo que isso e aquilo não tem valor. Mas o que tem valor? Ou seja, obras que eu faço em mim, para mim, a circuncisão, né, era feito, digamos lá, não tem valor. Se é isso, aquilo que eu estou fazendo por mim, né, perante Deus. Mas a fé que opera pelo amor. O que tem valor perante Deus? A fé que opera pelo amor. Então, o ouro provado pelo fogo é a fé, que é valiosa como ouro, né, que opera pelo amor e que resiste à prova do fogo. A fé que opera pelo amor, mesmo quando as circunstâncias estão ruins, mesmo quando está tudo difícil. Jesus diz, quando estiver tudo ruim na sua vida, permaneça fiel e faça o bem aos outros. Esse é o melhor remédio. O melhor remédio para alguém que está mal é ajudar outra pessoa que também está mal. E nesse aspecto eu quero compartilhar um testemunho aqui. Essa semana está no hospital, tem um paciente que já várias vezes internou, ele é alcoolista, um alcoólatra, né, viciado no uso de bebida alcoólica, e acaba que hoje está meio que morador de rua, alguém que tem um certo intelecto, assim, uma inteligência, já sabe inglês, e tem várias coisas, ele é alguém inteligente, mas devido às circunstâncias e tal, e talvez até o uso de outras drogas, não sei, mas... E aí os familiares abandonaram, tinha separado da esposa, os filhos não querem saber mesmo. E aí ele internou. Em dezembro do ano passado ele internou. E aí foi entrado em contato com o filho, precisa de alguém para ajudar a cuidar e tal. E ele falou, olha, eu já tenho problema demais para mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Tomo tais medicações, mandou uma foto dos remédios e tomo. Como é que eu vou cuidar? Demonstra alguém, pensa só em si. E o que o mandamento diz? O quinto mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, para termos a nossa vida prolongada, termos saúde, vida, precisamos honrar pai e mãe. Esse filho não está honrando pai e mãe. Por quê? Ele usa como justificativo, porque eu já tenho problema demais, eu tenho que cuidar dos meus problemas. O resultado é que, conforme a lei de Deus diz, Deus não vai prolongar a vida dessa pessoa, então ela vai ter mais problema ainda e vai morrer. Mais cedo, vai morrer antes, vai ter A lógica humana, egoísta, leva à morte. Mas o princípio de amor de Deus leva à vida. Então, o amor ou a abnegação produz vida. E eu falei isso para assistente social, né, que tentou outra vez e ficou frustrado, porque era só disso para baixo. Começou a xingar e falar e entrar na justiça, promotor e tal, porque não era dever dele, eu não tenho que dar conta para ninguém e tal. Coisa bem pesada lá, hein? E eu falei para ela, olha, esse é o princípio. Ele não vai prosperar. Está tentando prosperar da forma dele, mas está contrário à lei de Deus, não vai prosperar e vai só daqui para frente, só para trás, né? Não vai funcionar. Aí, ela falou, pois é. E a maioria dos outros filhos, que aí tem mais filhos, né? Os outros filhos também, a mesma coisa. E nenhum deles está bem financeiramente, está bem em paz, assim, né? Tudo doente, meio mal, assim, caindo aos pedaços, né? Assim, figuradamente falando. Então, não tem. Mas quando nós deixamos de lá o próprio eu e nos preocupamos com o próximo, Deus vai corrigindo os nossos problemas, curando, salvando. Esse é o princípio da lei de Deus. Esse é o princípio do amor. Precisamos disso. Esse ouro que enfrenta as dificuldades e vai em frente, fazendo bem o próximo, mesmo que a gente ache que a gente não tem condições, mas vai.
É isso que Deus quer, é isso que Deus busca. Esse é o remédio, o primeiro remédio. A fé, as obras que operam pelo amor, que auxiliam o próximo, mesmo em meio às dificuldades. Segundo, Apocalipse capítulo 3, verso 18, né? E roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, o que são essas roupas brancas? Vejam só, vimos o que tem valor. O ouro. Apocalipse capítulo 19 agora, o verso 8, é dito: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, muito branco, assim, né? Linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, quando nós aceitamos a justiça de Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. A nossa roupa é suja. Isaías 64, verso 6, diz qual é a nossa justiça, o que nós fazemos de bom com o nosso coração não transformado é o quê? A nossa justiça, de nós mesmos, brotando de nós, é o quê? Isaías, capítulo 64, o verso 6. Nós lemos assim, vou ler aqui porque está próximo do fim, daí para encerrarmos logo. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Aquilo que a gente tenta fazer de bom, sem um coração transformado, é pecado. Simples assim. A gente é egoísta. As ações boas, aparentemente, no exterior, mas que têm por motivo um coração não santificado, são pecado. O dízimo que o fariseu lá dava, o jejum que ele fazia, não era para salvação, era pecado. Porque era o argumento que ele tinha para dizer que era melhor que os outros. Isso aqui é a vontade de Deus? Não, isso é pecado. Então, a nossa justiça não vale nada. Trapo da imundícia, esse termo, né, era o pano que as mulheres usavam no período da menstruação. Estava menstruada, colocava um pano lá para conter o sangue, é um absorvente, né, como se fosse da época. Usado, um absorvente usado, que só serve para você jogar fora, descartar no lugar mais longe possível. É nesse nível que é a nossa justiça. Tá? Não é muito boa, não. Não recomendo esse tipo de justiça. Qual que é a justiça? A mesma que Deus deu desde o princípio para Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, o verso 26 e 27. Gênesis 3, 26 e 27. Vejam só o que Jesus nos cobre. Não só a nós, Adão e Eva. Muitos pensam, Adão e Eva foram justificados pelas obras, no Antigo Testamento era salvação pelas obras. Não. Fé e obras, os dois juntos. Vejam só, Gênesis 3, eles tentaram fazer roupas para si mesmos, né, cobrir a sua nudez. Então, a nossa condição é nus hoje, a gente não percebe. Adão e Eva eram nus também, ficaram nus depois que pecaram, perderam a sua glória, a sua pureza. Mas eles se deram conta que estavam nus, então eles perceberam a sua necessidade. Então, Gênesis capítulo 3, do verso 7, diz que eles, né, então foram abertos os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Folhas de figueira. Avental. Tentar juntar umas folhas. Você anda assim, sai tudo balançando. Não dá certo. Desmonta fácil. Aí quando a gente vai nos versos adiante, né? Gênesis 3, verso 27 agora. 26 e 27. Desculpa, falando errado. Não tem Gênesis 26. Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnicas de peles. Vejam só. Então, onde que está o segredo desse texto? Que a gente para e pensa. A pele do animal vem da onde? Deus pode criar do nada uma pele, mas ele quis ensinar algo. Que está em Hebreus, o Evangelho, né, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Adão e Eva pecaram. Como é que eles poderiam agora ter a sua nudez coberta e continuar vivos? Derramado sangue.
o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado como um símbolo deste momento. Adão e Eva. O livro Patriarcas e Profetas descreve essa cena. Que Adão tomou ele, o cutelo, a faca, e ele degolou. Ele não tinha visto morte, ele não sabia bem o que ia acontecer, ele degola o cordeiro. E aí ele vê o sangue escorrendo. Nunca havia visto o sangue antes. E aí, poucos minutos depois, está pálido, morto, inanimado, sem vida, sem se mover, o cordeiro. E ele vendo aquilo, mas fui eu que fiz isso. E aí Deus pega a pele daquele animal e faz roupas e coloca sobre ele e sobre a mulher dele. E aí toda vez que eu olhava para aquela roupa, ele lembrava, mas aquele inocente morreu, ele não fez nada, e por causa que eu fiz algo errado, ele morreu, e agora eu estou tendo benefício por causa da morte de um inocente. E aí Deus começou a ensinar o Evangelho nessa cena. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O inocente precisou morrer em nosso lugar. Jesus precisou morrer. E foi o meu pecado. Fui eu que peguei a faca, é o meu pecado. E degolei a Jesus, simbolicamente. E aí quando nós vemos que nesses problemão todo, o que a gente precisa? Ezequiel, capítulo 30 e... Ezequiel, capítulo 34. Vamos ver o que está escrito. 36, desculpa. Ezequiel, capítulo 36. Nós lemos nos versos 26 e 27 o seguinte, ó. Ezequiel 36, 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Então vejam só, um espírito novo. O espírito é algo que precisa ser colocado outro dentro de nós. Precisamos do Espírito de Deus, não do Espírito de Satanás, não do nosso próprio Espírito, mas do Espírito de Deus, que transforma. A gente não precisa de um marca-passo no nosso coração espiritual. A gente não precisa de alguns ajustezinhos aqui e ali. Não. A gente precisa que arranque fora o que está e coloque um novo. Essa é a nossa condição. Verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. As obras vêm como consequência. Primeiro precisa transformar. Mas transformou, as obras vêm. Abriu a porta, abre o lado de dentro e fora juntos. E voltando para Apocalipse capítulo 3. Então, a igreja de Laodiceia é dado 3 remédios. Primeiro, ouro provado pela chama, pelo fogo, purificado. Segundo, ter vistas, roupas brancas para que te vista. Essa justiça que é resultado do que Jesus apagou do nosso pecado. Apocalipse também, capítulo... Tem um outro texto antes, para comparar aqui. Apocalipse capítulo 7, o versos 13 e 14. Vejam só que interessante esse verso. Apocalipse 7, 13 e 14. Lemos assim. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. É loucura dizer que colocar uma roupa no sangue vai limpar ela, vai deixar ela branca. Se alguém fizer isso, nunca mais deixa aquela roupa branca. Por isso que é simbólico, é um sentido espiritual. Porque o que Jesus fez, apesar de parecer tão terrível, tão horrível, tão
absurdo, né? Ou tão nojento, ou nojento não, mas tão cruel o que ele passou, como é que isso pode trazer benefício para mim? É o que ele passou que permite que a minha roupa hoje, as minhas obras sejam justificadas, o meu ser, eu tenha coberto a minha nudez, por meio da justiça de Cristo, o que ele conquistou, e não foi sem sangue, não foi sem sacrifício, foi com sacrifício. E aí quando a gente entende isso, Jesus, o que ele fez, o que significa, e a gente embranquece as nossas roupas no sangue do Cordeiro, aí entra aquele conselho que Deus diz para nós guardarmos o que temos. Apocalipse capítulo 13, verso 4. Nós já estudamos semana passada, mas vamos rever. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Jesus purificou as nossas vestes. Jesus purificou as vestes dos cristãos da época, dos reformadores. Mas passou o tempo e eles foram perdendo a consciência disso e deixaram, a grande parte deixou que suas roupas se contaminassem. Contaminaram suas roupas com o pecado novamente. A vitória que Jesus quer nos dar é sobre o pecado. O pecado mancha. E o sangue de Jesus tira fora o pecado, lança fora, ou seja, não fica mais em nós, fica longe de nós. É um processo. E aí aqueles que contaminaram seus vestes, ou seja, a gente pode deixar de estar numa condição de salvo e se perder pelas nossas ações, escolhas, obras. E aí nesse contexto, então, nós terminamos com os últimos conselhos de Deus para Apocalipse capítulo 3, né? Além das roupas brancas, né? Que é Jesus que dá e mantém elas puras. O verso final ali, né? O final do verso 18. Que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Deus quer ungir os nossos olhos espirituais com colírio para que não sejamos cegos. A gente não está vendo a nossa condição. Esses 3 remédios precisam entrar juntos. Com olhos também, ungir os nossos olhos para que nós vejamos as coisas como Deus as considera, que a gente deixe de valorizar as coisas aqui da terra tanto, comece a valorizar as coisas eternas, as coisas celestiais. E aí Jesus disse, né, João capítulo 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a gente precisa nascer de novo para começar a ver. Se a gente não nascer de novo, nós não vemos. Se nós não recebemos um coração novo, um espírito novo, não tem como ver. E aí, sem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, precisamos de um novo nascimento. O batismo é um símbolo e uma confirmação desse nosso desejo. Por isso que o batismo é tão importante. E aí, o verso 19, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você, pois, zeloso e arrepende-te. Então, vamos amar de volta esse Senhor que nos repreende, porque Ele nos ama. Jesus nos repreende. O sábio ama aquele que repreende. Ele ouve a repreensão. Ele segue, ele guarda a repreensão. E o verso 20, eis que estou à porta, Apocalipse 3, 20, né? Eis que estou à porta e bato. Olha, Jesus está do lado de fora do coração. Que miséria isso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nossa condição não é de surdos. Ali diz que a gente é o quê? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas não surdo. A gente pode ouvir a voz de Jesus. E pode fazer alguma coisa para que ele entre, abrir a porta, tirar aquilo que nos está impedindo de que abramos a porta. Maus hábitos, outras coisas, e tem um estudo para outro momento. E aí quando a gente abre a porta, ele entra, nos dá a luz, estamos cegos, estamos em trevas. E aí vem a promessa, né? Abrir a porta, a gente abre a porta, só do lado de dentro, ele não arromba a porta, ele não força a entrada pelo lado de fora. E Jesus entrará em sua casa, com ele será, e nós com ele. E o verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Jesus não nos oferece uma vitória mais ou menos.
Uma vitória sobre o pecado, contra a maldade, mais ou menos. Vence, não vence, é mais ou menos. Não. Como ele venceu, ele nos oferece. E me assentei com meu Pai no seu trono. Termina com essas palavras, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos desperte, nos leve a ponderar sobre isso e a usar esses remédios que Jesus nos deixou. Aqueles que de Laodiceia não se esquentarem serão vomitados da boca de Jesus e se tornarão frios. Mas aqueles que se esquentarem entrarão para o povo de Filadélfia, né? Para o mesmo Espírito que moveu Filadélfia. Um reavivamento da antiga e primitiva fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, como diz em Judas, capítulo, ali nos primeiros versos. Vamos orar então para encerrar, que já passou bastante tempo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos deste de aprender e ver a nossa condição. É pior do que nós imaginamos. Abre nossos olhos, por favor, dá-nos o colírio para que vejamos. Unge os nossos olhos. Dá-nos a hoje, se não estamos vendo, a pelo menos ouvir a tua voz e abrir a porta. A escolha, a decisão de abrir a porta do coração que o Senhor deixou somente. O Senhor criou o nosso coração, mas o Senhor colocou a liberdade em nós, ou seja, a alavanca, a maçaneta da porta somente do lado de dentro. Nós escolhemos para quem abrir a porta. Jesus, quando entra, traz paz, ordem, limpa, purifica, mas ele ainda pode sair. Ele permite que nós deixemos ele ir embora ou o mandemos embora. Mas Satanás, quando entra, ele não quer deixar. Ele faz de tudo para manter o seu espaço. Mas Jesus é mais poderoso. E onde Jesus está, Satanás tem que sair. Eu peço, por favor, entre no nosso coração e extingue e tira totalmente o mal dele. Em nome de Jesus eu peço. E eu agradeço, porque essa é a tua vontade. O Senhor nos prometeu que já nos tem ouvido e concedido o que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Tenham uma boa noite e um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado.